vários métodos de se fazer teologia, né? Descritivo, método sintético, né? Diversos métodos de se fazer teologia bíblica, né? E os métodos, o método que trabalha talvez um método com mais de uma opção, acabam sendo melhores, quando a gente acaba fazendo uma análise de vários métodos juntos. Eu vou dar um exemplo aqui de uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Nós vamos focar naquela questão do tema. Vamos escolher um tema, né, do Antigo Testamento. Por quê? Porque por mais que a gente mude o método, não deixa de ser verdade que a aliança é central no Antigo Testamento. Né? Então, quando vocês leem o Antigo Testamento, você não vai ter só aliança lá, vai ter outras coisas que a gente descobre. Mas a questão da aliança está. Isso é fato. Então o Walter Herodt, quando ele fez a teologia dele, ele enxergou algo que era muito interessante mesmo, e está lá, quando se lê, que é a palavra berit, a palavra hebraica berit. Então olha, a expressão mais importante usada pelo Antigo Testamento para descrever a relação entre Deus e o ser humano é a aliança. O fundamento deste conceito bíblico é que o iniciador do pacto é sempre o próprio Deus. A primeira aliança, assim denominada, é a que Deus fez com Noé, firmada quando ele saiu da arca e viu o arco-íris no céu, que serve como sinal dessa aliança. Então a gente encontra essa aliança sendo firmada em Gênesis 8. Vamos pegar Gênesis 8? Não. Vamos ler Gênesis 8, 20 e 21. 21, 22. Isso. Gênesis 8, 21 e 22. Quem achou pode ler. Vocês acharam que com a teologia vocês não iam pegar a Bíblia, né? Tô gostando de ver esse barulho de página aí. 21 e 22? Isso. E o Senhor cheirou suave o cheiro e disse: o Senhor, em seu coração não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Isso. Então você viu que Deus fez uma aliança ali com Noé. Quando se trabalha essa ideia do berit, aí, gente, é claro que os estudiosos às vezes vão trazer algumas divergências, como por exemplo, quantas alianças tiveram? Várias alianças? Ou é uma aliança só que vai se desdobrando em vários aspectos? Então, os estudiosos eles podem ter essa divergência de mais de uma ou uma que vai se desdobrando. A questão é assim, isso é tão importante assim? Não, porque vai depender muito da posição teológica do próprio escritor, né? Então, dependendo do teólogo. Então, dependendo da linha de pensamento que ele defende, ele vai dizer que é uma aliança só, que vai sendo desdobrada em vários aspectos, que ela vai ganhando novos aspectos. Ou outro vai dizer que são mais de uma aliança, tá bom? Quando a gente lê essa de Noé, né, parece que é uma aliança que Deus fez com toda a raça humana, naquele modelo que iniciou-se com Noé. Depois Deus vai especificando com um povo escolhido. Você vê que essa aqui não tem relação com Israel ainda. É uma aliança para toda a humanidade. Não foi isso que a gente percebe quando se lê o texto? Né? Então Deus iria preservar a humanidade enquanto tivesse chuva, enquanto tivesse o que está escrito lá. Então assim, é uma aliança. Aliança, gente, é sempre parte, quando se fala de aliança, ela sempre parte de Deus. E isso o Antigo Testamento está do início ao fim. Agora vamos ver o texto que é extremamente importante disso que nós estamos falando, que é o Gênesis 17. Vamos lá para Gênesis 17? Essa até eu vou pegar aqui, tá? Porque aqui já é chave no conceito de aliança. 17. 1 ao 14? Ou todo? Eu vou ler uma parte só. Fica mais rápido. Deixa eu ver aqui. Tá assim, ó. Deus muda o nome de Abraão, né? Talvez a gente lê até o 14, ó. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Olha aí, ó, agora começa, ó. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo.
serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei minha aliança contigo e com tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus, o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência, como propriedade perpétua. Eu serei o Deus deles. E Deus também disse a Abraão: quanto a ti, guardarás minha aliança, tu e a tua descendência, e tua futura descendência pelas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vós será circuncidado. Fareis a circuncisão na pele do prepúcio, este será o sinal da aliança entre mim e vós. Com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro, de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim, a minha aliança estará na vossa carne como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, quem não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será extirpado do seu povo, pois violou a minha aliança. Então nós temos aqui uma aliança que Deus firmou com Abraão. E é assim, gente, a ideia de aliança, ela vai fazer parte de todo o Antigo Testamento. Todo. Essa ideia de que Deus escolheu um povo e fez com esse povo um pacto, vai passar pelos escritores dos livros históricos e também vai passar pelos profetas. Não? Então, vai fazer parte da análise. E são dois aspectos nessa aliança. Um deles é exatamente a posse da terra, a descendência, né, faz parte dessa aliança. E também um futuro ungido, né, que vai ser apresentado futuramente. Ainda a gente não vê no Gênesis a ideia de um Messias, mas ela vai aparecer, né, e ela vai fazer parte dessa aliança também. Né? Então, assim, se é uma ou se é duas, o estudioso vai fazer os debates dele, mas que vai ter esse aspecto do Messias na ideia da aliança também haverá. Por que isso é importante quando se faz teologia do Antigo Testamento e quando se enxerga isso? Porque assim, Deus escolheu um povo, uma nação. Então essa nação passa a ser dele. Né? Então você viu que ele falou aqui, ó, eu serei o seu Deus. Isso é um pacto, é uma aliança que a gente faz. E vocês são o meu povo. Então vocês têm dono. Então aí quando a aliança ela vai ser expandida com Moisés através no Sinai, quando Moisés traz os 10 mandamentos. E ele está dizendo aqui, olha, tem uma parte que cabe às pessoas. Quem faz é Deus. E quem faz valer a aliança é Deus. Mas o ser humano tem uma responsabilidade. Quando você vê a Moisés lá falando, sim. Né? Quando Moisés estabelece as leis, olha, vocês precisam... A minha parte é cuidar de vocês e abençoá-los. A parte de vocês é obedecer. É assim que a aliança é apresentada. Então assim, aí depois vai ter a aliança da vinda do Messias através da descendência de Davi. Em 1 Samuel 7. Aí Davi, Deus diz o profeta fala para Davi que a descendência dele iria reinar. Né? Iria reinar a descendência dele. Então seria um rei, né? Uma descendência que teria um governo eterno. Aí sim, o conceito de Messias, de rei Messias, começa a aparecer de maneira mais forte. O que a aliança quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus ele é, primeiro, Senhor, né? Porque Ele que faz valer, né, o cumprimento da aliança. A gente vê isso no Antigo Testamento sendo apresentado. Segundo, amigo, né? Então Deus ele é amigo, né? Então Ele se apresenta como aquele que está ao lado, junto, que está junto, né? Tem também aquela ideia de parceria, né? Compromisso, tudo isso está lá. Quando você pensa em aliança, tudo isso vai estar. Olha que interessante. Então, para vocês terem ideia, quando os escritores escrevem, eles vão levar isso em aliança. E tem uma fórmula, tá? Existe uma fórmula. Né? E qual é a fórmula da aliança? Alguém sabe? Eu serei o seu Deus e vós serei o meu povo.
Né? Isso a gente encontra num monte de lugar. Toda vez que vocês lerem na Bíblia essa frase, eu sou o vosso Deus e vocês são o meu povo, é uma fórmula da aliança. Isso é a aliança que ele está falando. Vai estar voltando lá para Abraão. Não é? Mesmo que você leia lá nos profetas, quando o profeta escreve isso, ele está remetendo a aliança. Não é? Então, às vezes ela vai ter umas pequenas diferenças, vai falando que Deus, eu sou o seu Deus, mas isso é a fórmula da aliança, com algumas variações no texto. Então, a chamada, vamos preencher. Então, por exemplo, né? Então, Deus ele é parceiro, ele é amigo, ele é aliado, é aquele que tem compromisso. E o que acontece quando o povo desobedece? Quebra a aliança. É o que a gente vê no Antigo Testamento acontecendo muito. Oséias, o que Oséias vai dizer? Olha o que Oséias fala. Qual é a aliança? Eu sou o seu Deus. Quando o povo idolatra, o povo está sendo infiel a essa aliança. Por isso que Oséias chama de infidelidade. Você viu o termo que Oséias usa, né? Esse termo que ele usa? Infidelidade? Não, então você está sendo infiel a mim. Porque nós temos uma parceria aqui. Nós temos uma aliança aqui. Se você parte para outros deuses, essa aliança é quebrada. Vocês quebram esse pacto. E aí sofre as consequências, né, desses tipos de atos. Então, quando o escritor que fez uma teologia do Antigo Testamento com base na aliança, ele fez de forma excelente. É uma excelente teologia. Olha um exemplo aqui. A aliança de Davi ela vai se encontrar em 2 Samuel 7. A promessa da casa de Davi refere-se à dinastia. O versículo 14 é muito parecido com a fórmula da aliança de Deus com os israelitas, em Levítico 26:12. Apesar da ausência da palavra aliança nesse contexto, Natã claramente quer ligar a nova dinastia com o pacto que Deus antigamente fechava com Israel, Abraão, Sinai. Através dessa dinastia, Deus vai concretizar a bênção para o seu próprio povo. A nova aliança, lembra que é profetizado também? A nova aliança não tem outro conteúdo além dos anteriores. Esse pacto vai ser baseado em um novo fundamento. A Torá será escrita nos corações de todo o povo de Israel. O que muda na nova aliança é a condição humana e não o conteúdo do pacto. Ezequiel fala de um transplante de coração. Lembra? Então, Deus não fez um pacto, esse pacto tem a circuncisão, tem as leis, tem um monte de questão. Só que o próprio Ezequiel está profetizando um dia em que a lei de Deus será gravada no coração das pessoas. Vocês deixarão de ter um coração de pedra e vão passar a ter um coração de carne, um coração abençoador. É uma promessa da nova aliança. Aí a gente vai ficar no debate. Eu acredito que se cumpre em Jesus. Tá? Tem gente que acha que vai se cumprir lá nos últimos dias. Eu acredito que se cumpre em Jesus. Então assim, a ideia de aliança ela está de Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento. Então é uma teologia do Antigo Testamento. E a gente pode pegar a ideia de promessas também, que foi o que o Walter Kaiser apresentou. E aí desenvolver um estudo teológico, né, dentro daquele campo de ação. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Compreenderam bem o que é uma teologia bíblica? Então, teologia bíblica não é simplesmente teologia da Bíblia, não. É você fazer uma análise de algum aspecto, né, que faz parte de uma determinada porção da Bíblia. E ela é extremamente importante. A gente precisa disso. Tá bom? Mesmo que vocês queiram se especializar em teologia sistemática. Lembra, vocês vão precisar dessa teologia bíblica para dar base. Vocês terem uma base na hora de fazer a sistemática. Ela vai ser necessária. A exegese é necessária. Então, por exemplo, os autores, quando eles desenvolvem essa teologia bíblica, eles estão levando em consideração todo o campo, né, de pesquisa que os textos apresentam. Tem que fazer uma análise exegética de Samuel, tem que fazer uma análise exegética de Gênesis, para a gente compreender o que está acontecendo lá e como isso vai se desenvolver no decorrer do Antigo Testamento. Então, os profetas falam da quebra do pacto. E agora, vocês imaginam como que era para os israelitas de tempos posteriores, como que era difícil para eles lidarem com isso? Porque vocês lembram que a gente fala da aliança que ela é feita, né, através de Moisés no Sinai. E o que diz lá? Olha, como que você fala assim? Não terás outros deuses diante de mim, né? Não terás imagens, não farás imagens de nada que tem. Guardem
né? Honre teu pai e a tua mãe, são os 10 mandamentos que nós temos ali como uma parte importante dessa aliança. Então os 10 mandamentos, ele está ligado à aliança também, viu? O próprio 10 mandamentos está ligado, que é a parte que Deus fala, pô, a vocês cabem me obedecer e serem fiéis a mim. Essa é a parte de vocês, serem fiéis a mim. A minha parte é cuidar e abençoar de vocês, e abençoá-los. Esse é o meu cuidado, né? Eu sou o pai, vocês são. E nessa aliança aqui, ele fala exatamente, você será para mim filho e eu serei para você pai. Tem uma pequena diferença da aliança anterior, mas o contexto é o mesmo. Agora você imagina a cabeça do israelita, né? Quando eles têm ao mesmo tempo a ideia assim, puxa vida, a gente foi para o cativeiro, né? Porque a gente desobedeceu a Deus. Então, a gente sabe disso. E eles sabiam, muitos deles. Então, os profetas falavam isso, não é? Quando você vê o profeta, vocês estão indo para o cativeiro por causa da desobediência. Não era assim? Jeremias, né? Isso. Só que ao mesmo tempo, eles tinham essa crença também. Poxa, mas Deus prometeu, né, um rei ungido, que é a palavra Messias. Deus nos prometeu um rei ungido, cujo trono não tem fim. Olha a tensão. Então, mesmo na ideia da teologia do Antigo Testamento, a gente encontra essa tensão. E eles tiveram isso. E quando os profetas iam falar para eles da palavra de Deus, eles tinham essas duas ideias na cabeça. Então, a ideia da aliança, ela envolve tudo isso. Essa questão do Deus que é exclusivo. Acabou. E tem mais gente? A folha não deu, tem mais alunos para assinar. No verso. Tá. Então aí a gente tem essa tensão, né, entre um Deus, né, que levou o povo cativo por causa da desobediência, mas também o mesmo Deus que prometeu, né, uma dinastia que seria eterna, ter um rei que seria ungido, e esse rei iria governar, né, de forma abençoada toda a nação. E é assim que a gente trabalha o pensamento. De vez em quando nós encontramos uma tendência no profeta mais para a questão do Sinai, e no outro profeta a gente encontra uma tendência um pouquinho mais para essa dinastia. Isso, quando vocês lerem os profetas, vocês conseguem enxergar esses dois lados. Você sabe se o profeta está dando uma ênfase maior, né, ali na questão mosaica, ou se o profeta está dando uma ênfase maior ali na crença de um rei, de um futuro abençoado, quando eles falam do dia do Senhor, né? Quando eles falam de um dia de lutas e de ira, e eles falam também de um dia em que Deus iria renovar toda a terra. Não é assim? Olha que interessante isso. Eles têm esses dois lados lá. Então, quando vocês lerem o Antigo Testamento, observe o escritor. Porque fazia parte da mentalidade do escritor do Antigo Testamento essa ideia de aliança. Isso vocês podem ter certeza. Estava na cabeça deles. Eles existiam. Quando vocês lerem o Antigo Testamento, vocês pensarem na teologia bíblica, vocês vão encontrar, por exemplo, um escritor que vai dar uma ênfase muito grande para o sacerdote. Aí você sente quando você lê o sacerdote sendo extremamente respeitado no texto. A gente percebe isso, né? Como o livro de Crônicas. Quem lê Crônicas, observa como eles tratam o sacerdote ali de forma extremamente respeitada. Lê Reis para vocês verem. Essa é a lenha. Então você vê que os autores, aí a gente vai ter uma ideia de como era a cabeça do autor, né? Como que ele acreditava, o que ele estava fazendo ali, né? E a gente vai perceber isso, né? E são textos às vezes paralelos, tanto de Crônicas, tudo bem, Crônicas é bem mais recente, né? O livro dos Reis é mais antigo, mas eles vão contar a mesma história, mas eles vão dar às vezes um ponto de vista um pouquinho diferente para essa mesma história. Que faz, aí a gente fala assim, eles estão se contradizendo? Não, eles estão dando um enfoque para alguma coisa, né? Eles estão desenvolvendo um texto que eles querem que vocês enxerguem como eles veem a atuação de Deus. Todos eles fazem isso. Todos eles. Então, quando se lê a Bíblia, a gente tem que levar em consideração essas tendências. E claro, aí sim a gente vai numa construção de uma teologia sistemática. A gente chega nisso. Então a gente encontra, aí quando você encontra um Jesus que vem no Novo Testamento pregando amor, né, falando do que ele não era, do reino de justiça, a gente encontra grupos radicais em que enxergam Jesus como aquele Messias prometido, né, de um governo muito forte, né, ainda tem um grupo de radicais lá que vai querer que Jesus instaure o reino, né, à força. E Jesus não vai fazer isso.
não é? E ele não faz isso. Né? Então você vê, aí vai dar aquelas tensões que a gente encontra também nas páginas do Novo Testamento. Por quê? Porque aquela ideia de aliança deles estão lá, estão presentes, né? Dessa promessa de um rei ungido. Então muitos do povo de Israel vão acreditar. Se vocês lerem, quando vocês leem o Novo Testamento, por exemplo, o próprio João Batista, chegou uma hora quando João Batista estava preso, ele queria saber, porque ele falou, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai falar em João, mas ele vai se apresentar, ele vai mostrar para as pessoas, vai batizar Jesus na crença de que Jesus era o prometido Messias que viria. Só que quando ele está preso, vocês encontram isso em Mateus, ele chega 2 discípulos dele e fala, vai lá ver, vira lá e vê se eu acertei, que eu não sei. Ele teve uma dúvida ali, né? Falou, será que era ele mesmo? Eu preciso ter certeza. Aí os 2 discípulos de Jesus vai lá, os 2 discípulos de João Batista vai lá conversar com Jesus, aí Jesus fala, não, vai lá, fala para ele o seguinte, fala para ele que os cegos estão ouvindo, né? Fala para ele que as pessoas, que o evangelho está sendo anunciado para os pobres, fala para ele lá que as pessoas doentes estão sendo curadas, e fala para ele também que as pessoas endemoniadas estão sendo libertas. Aí eles foram e apresentaram isso para João Batista, porque isso era característica do Messias que eles acreditavam, fazia parte disso que Isaías profetizou isso. Então ele pega toda aquela profecia de Isaías, que se referia ao Messias vindouro, e fala assim, fala para ele que isso aí está acontecendo. Aí ele vai saber que ele não errou. Aí ele entendeu. Aí ele não errou. Vocês perceberam? Por quê? Porque o João Batista também tinha um pouco na cabeça dele, falou, pô, ele vai libertar a gente, a nação de Israel não vai ficar mais no jugo de Roma. Então todos eles tiveram isso, inclusive o Judas. Né? Para muitos estudiosos, o Novo Testamento apresenta Judas como uma pessoa que roubava lá, é isso que ele apresenta. E é assim que a gente tem que ler. Às vezes a pessoa fala assim, olha, mas Judas ele era um escolhido, os caras falam que ele foi determinado a trair, não sei, a Bíblia fala que sim, lá. É o que né? Jesus falou, né? Então. Até mesmo quando ele vai ser preso lá, que João vai, mete a mão na espada, corta a orelha. Sim. Lá, fala, se eu não quisesse, ele não... Foi o Pedro. Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Então assim, aí você vê lá, o Judas também não tinha essa cabeça de um revolucionário? Tinha também. Todos eles tiveram. Né? E eles vão aprendendo aos poucos com Jesus. Isso era a postura da época também, né, professor? Oi? Era a própria postura da época, né? Sim. Em si. Né? É o que se percebe. Jesus ele foi condenado pela lei de Roma, não pela lei judaica ou coisa assim. Isso aí. Porque na época estava o ciclo da Roma do Império. Mas você falando de Judas aí, eu lembrei do pastor uma vez falando sobre isso. Eu lembrei de Judas que ele era o tesoureiro, né? Isso. E o pastor falando assim que muita gente tem uma percepção em falar que Jesus foi pobre, pobrezinho e tal, mas não, porque Jesus tinha um tesoureiro. Quem tem tesoureiro não é pobre. Ele era pobre, mas não era sem nada. Sim. Quando a gente fala pobre, assim, pobre, por exemplo, eu sou pobre, eu tenho conta no banco, mas eu sou pobre, você percebeu? Né? Não, mas ele quer fazer uma ideia assim, que não é para Jesus tão... Que era miserável, né? Miserável ele não era. Jesus tinha... Tudo indica que ele tinha até uma casa que ele não chegou a viver. Só não na praia, né? Você não falou. Não era na praia. Realmente, sítio, casa na praia, esse monte não tinha. Mas dá uma ideia de que... Mas quando ele fez o ministério, quando ele estava no ministério dele, ele já apresenta como se ele não tivesse. Então ele vendeu, fez alguma coisa, mas ele não tinha. E outra, né, professor? Mas a profissão dele era boa, né? Era boa. Ele ganhava bem, Sim, então, para mas sustentar sua família. Tem muita gente que interpreta por conta que fala que as mulheres vendiam fazendas e acho que tem gente que quer, sabe? Mas ele era pobre, sim. Quer dizer que aí fala, não, Jesus era um cara que era rico. Não, rico não. Rico não. Senão nós saberíamos. A Bíblia não apresenta Jesus rico. Quando vocês leem os evangelhos, vocês encontram Jesus rico lá? Eu discordei dessa parte que ele falou. Alguém já falou assim, alguém já viu Jesus rico na página do Evangelho? Ele falou que assim... No entanto, Ele não fala. É por isso que os judeus não aceitaram Jesus, por causa do quê? Isso. Que eles esperavam um rei que viria Boa dica. com seu cavalo Boa dica. branco, galopante, com o seu rei. O rei na época, o que ele vestia? Vestia-se uma túnica escarlata e representava toda a sua riqueza, todo o seu esplendor. Sua coroa também, que eles esperavam. Mas aí quando eles viram que Jesus adentrara dentro da cidade, sentado num jumentinho, Emprestado ainda. Eu não consigo, que rei é esse que não tem nada, né? Miserável, né? questão de que o
modo de pensar e o ver dos judeus era esta, do Messias. Mas aí quando eles viram a humildade de Jesus, É isso não, aí. não é isso daí não. Então ele era pobre mesmo. Eu discordei dessa fala dele em dizer que não, que Jesus tinha um tesoureiro e... Isso. Então eu achei Não, que... até porque, por exemplo... O Jesus fala que ele não tinha dinheiro na cabeça. Sim. A família, por exemplo, a família do João, o pai dele lá, eles tinham empregados lá. Então eles não eram simples pescadores, eles tinham uma turma lá que pescava e trabalhava para eles. E Jesus era oferecido também, né? Porque ele chegou lá no homem lá em cima da árvore, qual é o nome dele lá? Zaqueu. Hoje eu irei pousar na sua casa. Não tinha lugar nem para dormir. Hoje eu vou pousar. Tomar um café, né? Tomar um café. Eu vou ter um lugar para dormir agora, Hoje eu vou dormir na sua casa, ou seja, mas o dormir na casa dele, eu estou levando bênção para ele. Sim, né? claro. Então é isso. O importante é uma coisa para vocês que são estudantes de teologia, né? Está na dúvida, fica no que o texto diz. Fica lá, concentre-se no que ele está dizendo. Olha, o texto está dizendo isso. Não? Se a gente vai interpretar A ou B é outra coisa, mas ele está dizendo isso. Não? Então, tem coisas que não dá, que não encaixa. Por exemplo, na minha visão, é insuperável. Não tem defesa dizer que Jesus é rico. Não tem como defender isso. Não tem como. O cara vai ter que rasgar os textos. Certo? Então, quando a Bíblia fala de Jesus, ela apresenta uma pessoa simples, de família simples. Não miserável, isso não. Isso realmente a gente não vê. Porque a gente vê pedintes. E alguém viu Jesus como um pedinte? Nunca tem lá escrito assim. A gente tinha os pedintes, o próprio cego que Jesus curou. Que ficava na rua. Então, o próprio texto mostra que ele está numa escala mais baixa ainda. Você percebe essa classe social super baixa. E a gente não vê Jesus nessa escala social, é só ler simples. Só que a gente também não vê Jesus na classe alta. Não. Jesus, gente, né? Jesus passou despercebido pelo Império Romano. É tanto que quando ele nasceu... Assim, ele se entregou. Ele passou despercebido. Bem colocado. Até para aprender em Jesus precisou da ajuda. Não foi ele mesmo. Porque as pessoas... Ele era famoso? Tinha fama, mas ele tinha fama dentro do grupo dele. Fora do grupo dele não era tanto assim. Não é conhecido. Por que tem pouco escrito de Jesus? Exatamente por isso que eu vou falar, Paulo, tem pouca coisa escrito fora da Bíblia de Jesus, claro. Porque ele não foi tão famoso assim a ponto de chamar a atenção do César. Nesse ponto. Ele não chamou a atenção do César. O César não ficou nem aí pra ele, né? Eu acho que nem soube, talvez. Não. Conheceram, às vezes, né? Talvez você tenha ouvido Sim, alguma falar, coisa. Então. Mas nada que desse importância, como você falou. Nada que ele se importasse. Quem mais se importou com ele foi o sacerdote. O Estava perdendo, né? A igreja, sim, depois vai ser conhecida de Roma. A igreja depois, sim. Porque ela vai chegar em Roma e vai mudar tudo. Mas aí já é depois, não é? Aí depois quando Roma percebe, começa a perseguir. Porque até então eles acreditavam que fazia parte dos judeus lá. É um grupo dos judeus, eles que se entendem. Simplesmente era né? Ele era o César religiões, né? Quando Paulo é levado lá para Galho, quando os caras vão apresentar Paulo lá pro procônsul, lá, e o cara, pro líder lá de Roma, o cara chega para ele e fala, resolve entre vocês. Né? Ele fala assim, se você trazer isso aí pra mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Exatamente. Resolve entre vocês. Então, eles enxergavam como uma questão judaica. Quando o cristianismo ganha corpo, e aí Roma descobre que é uma nova religião, aí fala, calma aí, essa nova religião não é autorizada pelo governo. Aí ele persegue. Vocês perceberam? Aí é quando os primeiros cristãos começam a ser perseguidos. Né? Você vê que demora para ter a perseguição mesmo. Vai começar lá quase no finalzinho, vai começar as primeiras lá com Paulo sendo martirizado, já no finalzinho do ministério dele, né? Quando ele é martirizado por Roma, ele vai começar só, ali é só o começo, aí depois vai aumentar. Então Atos vai dar só o início da perseguição romana, só o início. Porque o que Paulo, pelo que a Bíblia nos relata, Paulo foi, como ele era antes, ele era do contra, né? Isso. Quando ele se tornou a favor, aí foi que veio descobrir que verdadeiramente aquela religião existia, aí começaram a perseguir por causa que ele fazia a diferença, né? É isso aí. Ele fazia a diferença. Bom, fiquem nos textos, gente. Toda vez que vocês estiverem na dúvida, fiquem nos textos. Tá? Se você ouvir uma coisa, você fala assim, puxa vida, eu ainda não sei direito o que é. Vai pesquisar e olha se os textos são claros. Aquilo que é claro na Bíblia é muito tranquilo pra gente, não é?
Aquilo que a gente não tem clareza, não tem problema você ficar com ponto de interrogação, não. Mantenha, eu tenho um monte de ponto de interrogação na minha vida. Tem uns que eu não sei se um dia eu vou solucionar, mas não tem problema. Aquilo que está na Bíblia eu creio. Aquilo que está ali claro, eu creio, ponto final. Mesmo que eu não sei explicar depois. Não? Como se explica Jonas no ventre de um grande peixe? Quem que explica isso? Eu sei que tá lá. Só Deus, né? Só Deus, né? Aí a gente vai debater, é baleia, não é baleia? Vai ficar no debate. Eu falei, tudo bem, eu posso não ter certeza do que é, mas que algum ser colocou ele lá dentro dele e o preservou com vida, isso eu acredito. Vocês perceberam? Porque o texto está dizendo. Essa que é a questão que vocês, como estudioso, tem que sempre ter. Uma coisa que como vocês estão estudando, acho que vale a pena falar, eu acho que nós temos que colocar a nossa inteligência, o nosso pensamento a serviço do Senhor. E ser humilde. Ser humilde, gente, não é ser menor, é ser humilde a ponto de dizer assim, olha, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu preciso estudar, tem coisa que eu preciso crescer, tem coisa que eu preciso aprender. Não é? Isso é humildade. É você saber que você não sabe tudo. Não é? Mas, porém, aquilo que você vai aprendendo aos pés de Cristo, você preserva isso como uma atuação de Deus ou uma bênção de Deus para a sua vida. Isso que tem que ser. Né? E aí a gente vai crescendo no dia a dia. Isso acontece com todo mundo, comigo, com vocês. Mas temos que ter sempre essa ideia. Puxa, eu não sei tudo. Não? Tem coisas que eu vou ter dificuldade para compreender. Não tem problema. Continue crendo no que está na palavra de Deus, continue crendo no que as Escrituras estão ensinando, e aos poucos, né, o Espírito Santo vai ajudando, vai atuando, e a gente vai compreendendo mais. Eu dou aula também para um curso básico lá na igreja, e alguns alunos acabaram saindo do curso exatamente por isso, que ela falou, Gelson, você ensina lá, a gente não entende nada. Mas é porque eles estão começando ainda. Eu falei, mas qual o problema? Mas isso não é motivo para desistir, isso é motivo para continuar. Uma hora você vai entender. Mas você nunca vai entender se você não começar a pensar nas coisas, não é? Se você não pensar nas coisas que você não está entendendo, vai, puxa vida, eu entendi 5% do que ele falou. Da próxima vez que você escutar uma outra pessoa falando do mesmo assunto, você vai entender 10%. Depois, você vai começar a entender 20%. Aí depois você vai começar a entender 30%, 40%, até o ponto de você compreender muita coisa que a pessoa fala. Né? Eu leio a Bíblia, estudo a Bíblia desde os meus 16 anos, 16 anos, vamos colocar assim. Com 14 anos eu me converti, mas eu só fui pegar firme mesmo para estudar a Bíblia lá com os 16. 2 anos era tudo oba-oba, criança, né, adolescente, né? Aí com 16, um dia eu sentei e no meu testemunho foi uma revista de EBD. Quando eu li uma revista de EBD que o Lupercio Verginiano fez, foi o escritor. Olha na sessão da Assembleia aí, Quem legal, fez? né? Quem fez? Lupercio Verginiano, foi o escritor. Pastor Lupercio, ele foi escritor dessa revista. O presidente aí. Falando sobre Êxodo. Pastor, que é o pai do pastor lá do da... Márcio. O pai dele. Pastor Márcio. Eu tinha 16 anos, quando eu peguei uma revistinha de EBD. Gente, eu comi aquela revista. Acho que eu li 3 vezes. Ele morreu, acho que ele morreu agora. Já morreu, um pouco, ele morreu. 3 vezes eu li aquela revista. A partir dali eu não parei mais. E aí assim, por que eu li 3 vezes? Por que vocês acham que eu li 3 vezes? Porque eu não compreendi. É isso. Aí eu falei, vou ler de novo. Aí eu compreendi um pouquinho melhor. Vou ler de novo. E aí? Mas, certo? É essa que é a questão. Na filosofia eu faço isso. Na filosofia, então, é aí que eu sofro. Porque às vezes eu demoro para entender uma página. Mas eu não desisto. Eu falo assim, o cara não escreveu? O cara não escreveu, Marco? O cara escreveu ou não escreveu? Então, pô, se ele escreveu, cara, eu vou ter que entender alguma coisa aqui. Nem que eu demore, mas eu vou entender. Né? Serve como desafio. Então, é assim que tem que ser no campo da teologia. Puxa vida, agora eu não estou entendendo tudo, mas eu não vou desistir. Uma hora eu vou compreender mais. Não? A hora a gente vai compreendendo mais. E é assim que funciona. Aí vai chegar uma hora que você vai pegar livros, né, mais avançados e você vai saber do que a pessoa está falando. Certo? Eu conheço uma amiga, é quase parecido com o que você falou. Ela faz curso de Libras, né? Uhum. Aí eu encontrei com ela esses dias e falei assim, eu não aguento mais de fazer toda vez o mesmo curso. O que ela faz? Ela faz um curso no ano, depois ela repete o outro ano e vai repetindo. Aí ela falou assim que aí ela vai evoluindo porque ela não tem contato com o surdo. E hoje ela é uma grande intérprete. Tá vendo? É isso. Porque ela vai repetindo os mesmos cursos do básico até o intermediário até o avançado. É o avançado. Aí termina, ela faz de novo. E agora ela já é uma boa intérprete. Aham.
Então, para vocês verem como todos nós avançamos, eu me aventurei, ó, eu não tinha me aventurado ainda. Olha quanto tempo que eu dou aula. Né? Mas eu ainda não tinha me aventurado, porque eu sempre via como uma limitação. Todos nós temos. E eu tinha a minha. Né? Que eu estou começando agora a quebrar essa limitação. Eu falei para a Karina que agora o céu é o limite para minha esposa. Prepara o bolso. Jesus tem que abrir uma outras portas, voltar a trabalhar na empresa que eu trabalhava, se eu quiser. Porque assim, eu não usava recursos de literatura de estrangeira para as minhas pesquisas. Eu não fazia esse recurso. E para essa pós agora, eu resolvi usar livros avançados em inglês. Não? Por isso que eu falei, e a literatura inglesa ela produz em 20, 30, 50 vezes mais que o Brasil. Não? Então você vê o tamanho de literatura que vai ser. Então assim, e eu fiz todo o processo, fiz a leitura, já peguei né? Já fiz uma leitura aí de 200, peguei um livro que tem 600, eu já li 200, que eu precisava só das 200 para o TCC. Né? Aí o que acontece? Por que eu fiz isso? Puxa vida, porque eu já fiz muita leitura. Eu acho que eu consigo. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou pronto agora, né? Para buscar literatura estrangeira. Você percebeu? Então quando a gente descobre, agora eu estou pronto, agora eu vou compreender um pouquinho mais. Aí a gente avança. E aí a gente vai avançando outros patamares. Né? Porque eu fiquei feliz, agora eu vou falar um testemunho pessoal. Eu fiquei muito feliz que eu estou lendo os livros que os meus professores me ensinam agora. Agora eu estou indo para os recursos que eles usam para me ensinar. Você viu que muda o patamar? Né? Então, por exemplo, hoje eu estou ensinando vocês. Aí vocês falam, pô, quem que ensinou o Jael? Quais foram as literaturas que ensinou ele? Uma hora vocês vão estar falando, vou ler as literaturas que ele está usando para me ensinar. Aí vocês vão ganhando outros patamares. Né? Era muito comum nas minhas aulas com os professores ele escrever o nome do título em inglês. Olha, esse livro tal, e não tem no Brasil. Aí o cara destrinchava o livro. Né? Que era a literatura, eu sabia do livro porque o professor falava. Agora não, agora eu falo assim, não, agora eu vou ler. Eu mesmo vou ler. Vocês perceberam? Né? Então assim, isso é nós buscando, né, coisas a mais. Você fala inglês? Não, eu sei pouco, mas eu vou usar os recursos da tecnologia, né? Porque assim, vai muito também do desejo. O único desejo que eu tinha no inglês era exatamente esse. Eu queria saber muito inglês somente para ler essas literaturas. A minha cabeça era essa. Né? Aí eu descobri que eu consigo fazer essas leituras sem saber muito. Mas aí depois me incentivou a estudar mais. Pelo Kindle, Edson? Pelo Kindle. Aí me incentivou a estudar. Até falei para minha mulher, acho que eu vou fazer um curso para conseguir ler mais fluente, para ter fluência na leitura. Os tradutores, né? Tem os tradutores, né? Tem um monte de recurso. Né? Eu entendo algumas coisas, assim. Né? Eu pego um parágrafo e eu sei do que o cara está falando, mas eu não sei traduzir 100% aquilo. Mas com a ajuda da tecnologia fica mais fácil. Até falaram para mim, pô, mas os tradutores não são perfeitos. Eu falei assim, não, mas eu já tenho uma bagagem. Eu sei que se eu ler uma coisa lá ver que não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver. Né? Eu sei que é erro de tradução, dá para perceber. Né? Então assim, por que eu estou falando isso? Que é nós buscando alternativas para ir crescendo, né? Isso é importante, né? A gente crescer. Eu tenho vontade também de aprender isso. Então. Mas não sei de nada, tá? Não sei nada. A única coisa que eu sei falar é sim em inglês. Yes. Tá. Vamos pegar aqui do Novo Testamento agora? Olha aqui, olha. Um exemplo de teologia. O termo filho do homem. Vamos pegar o termo filho do homem. A gente sabe que esse termo filho do homem, ele é apresentado principalmente nos evangelhos, não é? Então é uma teologia focada nos evangelhos. Os evangelhos sinóticos usam a expressão filho do homem em diversas passagens, que podem ser agrupadas em 3 grupos. No primeiro grupo, pode-se colocar as expressões do filho do homem que ocorre sempre nos lábios de Jesus e assumem uma conotação meramente referencial à sua existência terrena, significando simplesmente um ser humano. No segundo grupo, podem se agrupar as expressões acerca do Filho do Homem que fazem referência ao sofrimento e morte de Jesus. E, finalmente, num terceiro grupo, podem-se alistar aquelas passagens que usam a expressão Filho do Homem para ligar Jesus ao futuro escatológico. E aí aquela questão, olha aí, olha. Dependendo de onde tiver a passagem, a expressão vai ter outro significado. Então, filho do homem significa sempre a mesma coisa? Não.
Assim como salvação nem sempre significa a mesma coisa. Fé. Nem sempre fé significa a mesma coisa. Às vezes fé significa confiança, às vezes significa fidelidade, né? Às vezes significa simplesmente um conhecimento de algo, não é? Um acreditar, dependendo de onde está sendo colocada a expressão. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Primeiro grupo, filho do homem simplesmente como ser humano. Achem aí Mateus 8:20. Mateus 8:20. Boa. Tudo marcado. Você vira e pega a vez. Pode ler? Pode. Disse Jesus, a raposa tem corrins, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Viu aí? Estavam falando disso, né? Então você viu que filho do homem quer dizer um ser humano. Simplesmente isso. Não é? Só isso que Jesus está dizendo. Mas às vezes, dependendo da outra, se for outra passagem, filho do homem vai ter uma outra ideia. A ideia do sofrimento de Jesus. Pega Marcos 8:31 agora. Marcos 8:31. Pode ler. Fala do sofrimento e morte de Jesus. Começou a ensinar-lhes e contar que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Você viu? Olha aí. Então você viu que já tem uma segunda ideia aí. Que o Filho do Homem fosse morto, que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos homens que iriam sofrer. E a terceira, que é aquela ideia escatológica. Vamos pegar a ideia escatológica? Mateus 25:31. Aí já é a ideia escatológica já. Mateus 25:31. Pode ler. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Vocês viram? Vocês viram 3 ideias aí acerca do Filho do Homem? E cada uma diferente da outra. Cada uma diferente da outra. Mas estão contradizendo uma outra? Não, né? Não tem contradição nenhuma. Mas você vê que conforme está colocado na passagem, ela tem um significado um tanto diferente. E pior que 2 aí foi Mateus que escreveu, né? Isso. Só uma que foi Marcos. Isso aí, ó. Né? Então vocês observam, por que isso aqui, quando a gente faz teologia, é importante a gente entender esses aspectos? Porque na hora de fazer teologia bíblica, a gente vai entender essas noções. Puxa vida, a igreja na época acreditava num Filho do Homem como um ser humano, num Filho do Homem como o Cristo que ia sofrer e padecer, ou um Filho do Homem como aquela pessoa que viria para trazer julgamento. Aí, esse terceiro grupo aqui, eles faziam referência a Daniel. Daniel usa isso, vem de Daniel essa ideia. Lembra que eu falei, para a gente entender o Novo Testamento, a gente precisa dos recursos do Antigo Testamento. A ideia de Filho do Homem é uma ideia do Filho do Homem que é apresentado como um personagem escatológico na literatura de Daniel. É apresentado que ele se apresenta ao ancião de dias. Então essa ideia de um ser que viria julgar, que viria trazer juízo para as nações também é apresentado nesse terceiro grupo. Tá? Isso é teologia bíblica, é observar esses detalhes, é analisar as expressões conforme elas se apresentam no texto. Então quer dizer que as igrejas pregavam as 3 formas. É isso. Então eles acreditavam, eram tradições. É aí que entra as tradições. O que são as tradições dos evangelhos? É exatamente essa parte que o estudo crítico traz. E aí nesse ponto a gente até acha interessante quando eles fazem isso. Eles observam a forma como as pessoas pensavam naquele período. E por isso que eles escreveram dessa forma. Porque era assim que eles acreditavam. Então, por exemplo, eles ouviam pregações em que Jesus é apresentado como o Filho do Homem. E tem a ideia também do próprio Jesus se identificar como tal, né? O próprio Jesus se dizia Filho do Homem. Tem isso também. Isso também a gente tem que levar em consideração. Então o próprio Jesus, quando ele falava dele, citava ele como pessoa, ele usava a expressão Filho do Homem, que era a que ele mais gostava, por sinal. Aqui, pessoal, isso aí, o Marcos 2, 10 e 11. Que aí ele fala: ora, para que saibais que o Filho do Homem
tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. Disse o paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Aquele Jesus estava falando. Ele se fala. Então ele estava falando. Que ele é o filho do homem. Isso. É isso mesmo. Então são várias ideias apresentadas num único termo. E por isso que é importante vocês focarem, na hora que vocês forem fazer pesquisas, estudos, foquem na passagem que vocês estão estudando. Foquem nela. Né? E dá uma atenção maior para ela. Aí depois vocês podem usar alguns textos, não tem problema nenhum. Mas dê um enfoque maior nesse texto que vocês estão pegando, para vocês pegarem qual é a ideia que está sendo apresentada nele. Isso é fazer teologia bíblica. Tá bom? E depois você junta os versículos. Não tem problema, depois pode juntar os versículos. E vai colocando. Quando eu dou aula quem teve aula comigo de teologia sistemática, percebeu que eu não uso um monte de versículo para explicar uma coisa. Eu uso alguns, que são os versículos que eu sei, que eu tenho certeza, né, que se refere ao assunto que eu estou apresentando. Os assuntos que quando eu tenho dúvida, eu não trago para aula. Né, aquele versículo. Se eu estou na dúvida, eu não trago para aula. Eu trago para aula aqueles, não, eu sei que esse versículo está falando disso, então eu posso usar. Por exemplo, essa passagem, eu tenho certeza que está se referindo a Jesus como o Deus também. Mesmo ele se identificando como filho do homem, ele mostra a divindade de Jesus. Ele fala no 14:63 aí, ó. Isso. Ele fala aqui, ó, respondeu Jesus: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Isso. Eu sou quem era antes. Glória a Deus, né? Falando com Moisés. Quem fala o nome de quem? Eu sou. Isso, é isso aí. Eu sou. Então vocês viram a ideia. O Estevão falou também, né, professor? Sim, é uma expressão. Veja o filho. Assim, esse aqui, gente, é um exemplo que eu estou trazendo, tá? Um exemplo. Teologia sistemática, a teologia bíblica é mais ampla que isso. Tá bom? É um exemplo específico para vocês verem como que é feito. O senhor entende aquela passagem de Lucas 16 como uma parábola ou como Qual? Rico e Lázaro? Você acha que Jesus quis trazer uma parábola ou quis trazer uma realidade ali? Então, quando você analisa, é apresentado como parábola. Sim, como parábola, porque é uma sequência de parábolas. Isso, é apresentado como uma parábola. É melhor ver como uma parábola. Mas é possível que tenha sido real. Porque a questão é assim, eu só não consigo ter certeza dessa realidade. Mas é possível, porque Jesus também não inventou nada. Então Jesus não está inventando nada. O que ele contava estava dentro da realidade das pessoas. Então não era coisa imaginativa, isso não era. Fazia parte do que Jesus acreditava, mas é melhor interpretar como parábola. Né? Mas, por exemplo, só porque é parábola quer dizer que eu não acredito que tenha um seio de Abraão? Sim. Né? Eu acredito. Isso, um Hades? Sim. Né? Eu só não sei, o que não dá para saber é assim, quando você vê o bate-papo, não dá para ser, eu não sei se é literal aquilo, nesse aspecto, entendeu? Porque o que Jesus está dizendo? Quando, por exemplo, o rico ele diz para Jesus que assim, olha, deixa eu avisar minha família, para eles não virem para esse lugar de tormenta. Esse bate-papo pode ser um recurso literário, pode ser Jesus usando o recurso para mostrar para eles assim, olha, eles têm Moisés e os profetas. Então, por ser parábola, ela tem que ter uma lição, ou às vezes mais de uma, mas uma lição tem que ter. Né? Pelo menos uma lição vai ser chave e depois vai ter outras intermediárias. Mas essa lição, na hora de interpretar a parábola, vocês têm que procurar saber qual é a lição. Tá? Toda a parábola, ela tem uma mensagem ali, aquela mensagem é central. Não adianta a gente inventar um monte de coisa não, que dá problema. Tá bom? Tem que ver porque Jesus está falando. Está falando de perdão, como a gente vê? Está falando de salvação? Está falando de humildade, de amor ao próximo, como a do bom samaritano? É de amor ao próximo. Não é de igreja, não é nada, é amor ao próximo. Tá bom? Então tem que ter essa ideia. E aí depois disso a gente vai trazer as lições. Eu acredito que o que Jesus escreveu lá é real, é verdadeiro. Isso, eu só não sei te falar, aí eu não vou conseguir te falar mesmo, porque o texto não dá esse espaço, se aquela história aconteceu como se fosse uma narrativa. Né? Fala assim, olha, teve um cara que chamou de verdade, na vida real, teve um pobre que se chamou Lázaro, teve um rico, que a gente não sabe o nome, e um pobre que se chamou Lázaro. Eu não sei se na vida real essas duas pessoas se encontrou de verdade, que aquela história aconteceu, isso eu não sei te falar. Eu sei que o que Jesus conta está dentro da realidade das pessoas. Que quem morre
crendo em Jesus, amando Jesus, a tendência é ter uma vida de bênção. E aquele que morre ostentando riqueza, que se acha mais que suficiente, a pessoa mais importante do mundo, vai sofrer as consequências disso. Porque lembra que o rico deixava o pobre, né? Os cachorros lambiam as chagas. Os cachorros, não é isso? Me ajudem aí se eu estou errado, tá? Porque está gravando. É isso mesmo. Os cachorros lambendo as chagas e ele comendo as migalhas da mesa do rico. Então, o que a história está mostrando aqui? Um cara que se acha todo ou autossuficiente, né? E um pobre. Quer ver como que eu entendo? Agora eu vou falar a minha interpretação. O que eu gosto nessa passagem. E aí a parte que me encanta. Né? O que eu aprendo com ela. Né? Eu acredito que tem céu e inferno, porque ela fala disso. Né? Então isso eu creio. Mas a grande lição que eu aprendo com Lucas, né? E olha que só Lucas escreveu essa parábola. Jesus contou um monte de parábola. Só que os autores escolheram quais que eles quiseram escrever. Não é isso? Não é assim? Né? Então só Lucas quis colocar essa parábola no seu livro. Mas por quê? Porque Lucas quis dar uma lição. E ele faz isso no evangelho dele inteiro. Né? Eu gosto do evangelho de Lucas, eu tenho muito carinho pelo evangelho. Eu tenho por todos. Mas o de Lucas eu tenho um carinho especial exatamente por eu ser brasileiro. Tá? Porque fala conosco, brasileiro, porque no Brasil tem muita gente pobre, tem muita gente que mora em favela. Sim. Né? Então nós temos no nosso país uma pobreza, nós temos pouquíssimos ricos e uma imensidão de pessoas, aí sim, lá na linha de baixo da pobreza. O nosso país é assim, né? Não é tão próspero nesse sentido, nós somos injustos, é um país injusto. Eu estou mentindo aqui? Não, é verdade, né? é verdade. Tem pessoas que trabalham 10 horas por dia para ganhar um salário mínimo, né? É verdade. Não é isso? Né? E o cara sabe que não paga nem o aluguel. Puxa vida, se você tem uma empresa, sabe? Eu falo assim, Jesus, se você tem uma empresa, se você ganha bem, cara, você vive bem. Por que você vai dar um salário para a pessoa que a pessoa não possa nem pagar o aluguel? Olha o tanto que ela trabalha para você. Sabe? São questões que um cristão tem que pensar. Só que o nosso país é assim. Né? Os caras querem enriquecer às custas do trabalho do pobre. Enriquece mesmo. Então, olha o que Lucas faz. Lucas chega assim, olha, quem tem nome nessa história? Como que é o nome da parábola? Quem tem nome? Lázaro. Quem é o pobre? O pobre é o Lázaro. Quem é o rico? Não sei. Qualquer. É assim que eu enxergo. Quem que dá? Você colocou nome porque a pessoa é importante. Né? Tem gente que acredita que por ter nome seria uma história real. Eu vejo diferente. Eu vejo porque quando a gente lê o Evangelho de Lucas, eu enxergo assim, se Lucas deu um nome para o pobre, é que para ele o pobre é alguém. Porque realmente Deus ele é ali, né? Exatamente. Ele viu o quê? Né? A fidelidade de um pobre, isso. né? Aí Jesus, olha, o pobre tem nome. Quem não tem nome é o rico. E aí? Qual é o nome do rico? Cadê? Ninguém fala. Porque para Lucas não era tão importante assim. Importante para ele era o pobre. E ele faz isso no evangelho dele inteiro. Ele fala exatamente isso. Olha, Deus ama as pessoas que são esquecidas. Deus não esquece dos pobres. Deus não esquece das mulheres. Lucas fala das mulheres servindo Jesus. Da Maria. Era uma coisa que talvez poderia ser assim, que interrompesse seguir a Jesus. A riqueza seria algo de que poderia. Mesma coisa aquele jovem rico que chegou diante de Jesus. O que hei de fazer para garantir a salvação? A salvação. Aí Jesus faz uma pergunta para ele. Conhece todos os mandamentos? Sim, desde pequeno, desde a minha mocidade eu conheço assim. Aí Jesus indaga ele e fala assim, olha, você pode conhecer tudo, mas ainda te falta uma coisa. Né? O que era? Era a riqueza do qual ele possuía, porque aquele jovem possuía muitas riquezas. Então faz um mandamento, e eu vou fazer um mandamento agora para você. Vai, vende tudo que tens, reparte com quem? Pobres. Com os pobres. Aí depois você vem e me segue. Eita! Aí que foi a questão de que aquele jovem fez. Não foi a riqueza do que ele queria deixar. Jesus se entristeceu mais ainda no fato de que ele virou as costas para Jesus, não aceitando o mandamento que Jesus fez para ele. O que impedia ele? A riqueza. Aí por isso que Jesus indaga. Mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico insensato entrar no reino dos céus. Eu vou dar bagagem para você agora, tá? Você vai gostar da bagagem. Né? Por que muita gente deixa de dar oferta e dízimo na igreja?
Porque tem amor, né? Se apega muito ao porque é a última parte que se converte. Né? Então, exatamente, é a última parte que se converte. Martim Lutero falou isso. É a última parte que se converte na vida de uma pessoa é o bolso. Né? Então isso que ele falou é real. Então, por exemplo, às vezes a pessoa coloca tanta segurança no dinheiro, na riqueza, nos bens, e se esquece que a verdadeira segurança seria Cristo. Né? Só o que fala, né? Isso confia em carro. Então, porque, gente, pensa bem, gente, você serve Jesus, que te dá saúde. Não, vê se tem lógica. Pô, Jesus te dá saúde. Você consegue trabalhar. Quando você está desempregado, ele abre porta. E quem aqui, todo mundo aqui conta o testemunho de Jesus abrir porta, não conta? Todo mundo aqui conta. Né? Aí você sabe, puxa vida, por que eu estou empregado? Porque Jesus abriu essa porta. Aí chega uma hora, a igreja fala, puxa vida, eu sirvo aqui na igreja, a igreja quer fazer uma pintura, quer fazer uma coisa, eu não vou dar não, porque eu preciso pagar uma conta, preciso fazer uma... Só que você esquece de uma coisa, né? Que foi esse, ou vou encher, aí vai usar uma lógica até maligna, né? E usa uma lógica até maligna. Aí assim, eu estou vendo pessoas ainda que são crentes que não tem esse olhar meio mais maligno, um olhar crente, assim, mas que é apegado. Né? Que é apegado. Aí puxa vida, não, eu preciso fazer isso. Aí a pessoa pode estar, puxa, mas por que eu estou aqui? Por que eu tenho? Por que eu consegui meu salário? Porque Deus me abriu a porta. Puxa vida, então é muito ser um dizimista, como, não para ganhar, para ficar rico, mas simplesmente como ser grato por alguém que cuidou de você. É isso. Entrando nesse ponto, até para complementar, é o coração, a intenção. Quando o coração e a intenção está voltado a beneficiar o reino, aí esquece tudo, quebra todas as coisas, não entra financeiro, não entra nada, entra a vontade de fazer. E aí não importa. A gente precisa crer num Deus que provê de verdade, né? A gente tem que crer de verdade. Quando ele fala também, se eu não me engano é Mateus 6, ele fala, buscais primeiro o reino do céu e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí vocês conseguem perceber que eu não sou muito sistemático mesmo. Aí você viu a leitura que você trouxe, eu já trago uma leitura na cabeça do Lucas, você viu? É teologia bíblica isso. Né? Eu não estou preocupado, eu não vou fazer uma teologia do céu e inferno. Se está lá escrito, eu já acredito. Agora, vamos fazer um estudo aqui do céu e inferno detalhadamente. Eu vou ter até dificuldade para fazer, para falar a verdade, num monte de versículo. Mas eu vou acreditar, porque Lucas escreveu o que tem. Eu só não sei se é daquele jeitinho que está escrito. Né? Mas que tem. Mas que tem. Pode ser que seja um recurso de Jesus, usou como recurso para a pessoa entender. Né? Você sabe que tem muita gente que usa a passagem de Lucas, falando que é parábola, que crê no som da alma, né? Para desmoralizar a vida, entendeu? Isso. Mas então é verdade, isso que você falou é verdade. Mas assim, quando a gente estuda, aí eu vou entrar um pouquinho na sistemática com vocês, só para, porque é legal a gente fazer, como a gente está estudando teologia, né, e vai dar tempo, tá? A gente está no horário. Por exemplo, qual é o plano de Deus? Uma coisa que eu tenho comigo é assim, isso é sistemático, nessa parte sistemática, eu acredito que o ser humano, ele é corpo, alma e espírito, né? Não que ele tem, vocês perceberam a diferença que eu falei agora? Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Né? Eu não acredito nessa divisão. Né? Eu acredito que de alguma forma, que eu não sei explicar, esses três aspectos estão no ser humano. Né? Pode ser duas partes, não tem problema nenhum. Né? Pode ser essas três partes. Eu só não sei assim, se a gente separa isso. É isso que eu quero chegar para vocês. Eu não sei se separa, se dá para separar. Né? Eu não enxergo essa separação na Bíblia em lugar nenhum. Assim, mais ou menos assim, olha, você está bem, você está doente, você está com febre. Mas você está com febre é o seu corpo, a sua alma tem que estar bem. Não, eu já penso assim, se você está doente, ponto final. Não é? Sempre. É você que está doente, não é sua alma nem seu corpo, é você. Está com depressão, está doente. Então, eu não faço essa separação nesse sentido. Didaticamente a gente até faz, uma doença da alma, até pode, mas tem que saber, doença da alma é doença do ser humano. E não doença de parte do ser humano. É isso que a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque Deus não promete nada para a alma de ninguém, gente. Ninguém tem promessa de alma aqui. A gente tem promessa de vida. Eterna. De vida eterna. E para quem que Deus promete a vida eterna? Para nós. Então, aí o que a Bíblia ensina assim, para mim a grande mensagem de Jesus é a ressurreição. E o que é a ressurreição? A alma morre? Não. Então a alma ressuscita? Morreu? Também não. Não morre, tem. Morreu, então, a ressurreição é para quê? Sofrimento. Então, para que é a ressurreição? O corpo.
Não é? Vai transformado, Mas como se tá- Jesus. Já viu aquelas teologias? O corpo não serve para nada. Como não serve para nada se Jesus vai ressuscitar? Acaba com o corpo, E vai transformar ainda. E vai transformar. Então, assim, eu acredito assim. Então, esse período intermediário, que é o período que eu acredito que a pessoa fica consciente por causa da parábola. Você vê? Eu já acredito assim. Sim. Mas se está escrito lá, assim. assim. Um monte também lá em Mateus. Mas para mim não tem problema a pessoa se acredita no sono da alma. Não vejo problema nisso. Por que eu não vejo problema nisso? Porque assim, a grande promessa bíblica não é sono da alma. A grande promessa bíblica é ressurreição. Então, se a pessoa está dormindo, aí eu acredito que a pessoa está dormindo, mas ele acredita que um dia ele vai ressuscitar para morar com Cristo, não vejo problema aí. Se a pessoa acredita que ele, como eu acredito, baseado na parábola também, que de certa forma a pessoa tem uma consciência e ela já está no paraíso ou no inferno, eu acredito assim, ela já vai ter os seus primeiros momentos de sofrimento, mas